Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia. Acho que eu vou usar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 15. Gálatas 3,15. Nós temos domingo após domingo estudado esta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E uma das coisas que nós temos focado bastante nesta carta é que Paulo está trabalhando a importância da unidade na vida da igreja. Como havia judeus que haviam se convertido a Jesus e havia gentios que estavam se convertendo, lembrando que os judeus eram aqueles que estavam na nação de Israel e gentios eram todos os povos que não faziam parte da nação israelita. Então, eram considerados estrangeiros por eles e assim eram considerados gentios. E com a conversão, com a mudança de vida dos gentios, aceitando também Jesus, começou a se criar um embate dentro da igreja, porque os judeus queriam que os gentios cumprissem a lei. Então, dentro disso, começou a surgir problemas de relacionamento, e o apóstolo Paulo aqui, ele trabalha nessa carta a necessidade de viver em unidade, e que Cristo é suficiente, Cristo é tudo, para que todos pudessem fazer parte de uma única família. Então, eu queria ler a partir do versículo 15, a gente vai ler até o versículo 29, e depois nós vamos conversar sobre esse texto, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém até aí. Um texto muito profundo do apóstolo Paulo. À medida que a gente vai lendo, nós vamos vendo vários conceitos presentes aqui, no qual Paulo fala sobre a vida em comunidade, a vida de fé, mas sempre trabalhando o conceito de fé na convivência uns com os outros. No decorrer da história, na história da igreja, se usou muito esse capítulo 3 do apóstolo Paulo, da carta aos Gálatas, para falar sobre doutrina, e a doutrina é a justificação pela fé, o fato de que somos salvos em Cristo Jesus para a vida eterna, que é um tema muito importante dentro da teologia cristã. Entretanto, os autores bíblicos, exegéticos, eles defendem muito a ideia de que o foco principal de Paulo aqui não é reforçar
uma ideia limitada sobre a salvação, mas é mostrar que, como um povo salvo, nós somos uma família. A justificação pela fé traz a ideia de que nós todos que cremos em Cristo nos tornamos uma única família, que está ligada desde o seu início à figura de Abraão. Ou seja, somos um só povo. Então, todos esses versos que nós lemos, de uma maneira resumida, vai apontar para esse caminho, o caminho da unidade em Cristo Jesus que nós precisamos seguir. E Paulo trabalha muito essa questão da lei, dentro desses versos, porque na concepção dos judeus, pela obrigatoriedade que eles estavam do cumprimento da Torá, daquilo que foi dado, e principalmente pelos mandamentos, que foi concedido a Moisés, o que estava acontecendo era como se fosse uma criação de uma ideia de duas famílias diferentes, como se fosse a família dos judeus e a família dos gentios, e que os gentios só fariam parte da família como um todo se cumprisse a lei também. Então poderia ocorrer uma divisão, tipo assim, nós somos e cremos na mesma pessoa, somos do mesmo povo, mas não é bem igualzinho não, tem diferença entre nós. E Paulo está dizendo não, todos aqueles que estão em Cristo, estão justificados pela fé, fazem parte de uma única família. Então esse é o propósito principal do apóstolo Paulo. E eu reforço isso no começo, por quê? E a gente, no decorrer da nossa caminhada aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Porque às vezes nós corremos o risco de limitar a nossa compreensão da fé a uma ideia egoísta, no sentido do que, na releitura bíblica, quando se trata de salvação, nós tivemos uma influência muito grande do movimento da filosofia, na verdade platônica, que é a ideia, a concepção do ideal. E quando a gente fala sobre salvação, ser justificado pela fé, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é o quê? Quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Não é assim que a gente pensa em salvação? Eu estou salvo, morri, vou para o céu. Ufa, vou deixar esse mundo de sofrimento, vou para a glória, estou salvo. Nós somos salvos para toda a eternidade. Mas às vezes a gente limita a salvação a uma questão egoísta, quer dizer, eu estou salvo, beleza, estou resolvido minha vida. A gente fica limitando a ideia da salvação. E a gente pensa no porvir, numa ideia escatológica. E a gente não vive em unidade no nosso cotidiano. E a gente vai excluindo algumas coisas. Então essa visão platônica que a gente compreende da salvação, ela pode cair no equívoco de pensarmos na nossa eternidade, que começa desde o momento que a gente tem Cristo como Senhor das nossas vidas, então somente focar no tempo futuro e não viver no tempo presente. Um outro problema que existe na interpretação é o problema que está ligado à ideia moral da lei. Em que sentido? A lei ela foi promulgada, ela foi dada para que nós tivéssemos a consciência do que é errado, do que é pecado. Então quando você vê a lei te conscientiza do erro. A lei te conscientiza que você não deve roubar, você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve dizer falso testemunho sobre o seu irmão, sobre o seu próximo. A lei, ela traz esse conceito comportamental do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. E na história, o que nós sabemos? Que o homem não dá conta de cumprir a lei. A gente não consegue cumprir a lei. A gente peca, a gente erra. A gente sabe que a lei é correta. Mas entre saber que a lei é correta e a gente cumprir a lei, há um espaço muito grande. Aí vem Jesus e complica mais para nós ainda, que lá diz na lei, não adulterarás. Aí Jesus fala o quê? O que Jesus diz da lei? Quem olhar com desejo impuro para uma mulher, já adulterou no seu coração. A lei diz, não matarás. O que Jesus disse? Se alguém odiar o seu irmão, já matou. Certo? Não complicou mais? Por quê? Porque a gente, nós como seres humanos, a gente sente raiva dos outros, sim, às vezes até ódio. Já matou. Então, quando nós olhamos para a lei nessa compreensão moral, o que a lei apresenta é que o ser humano não dá conta de cumpri-la. Esse é o fato. Mas aí vem Jesus, o nosso Senhor, o próprio Deus se faz carne, morre na cruz em nosso lugar, paga o preço dos nossos pecados e nos justifica através da sua morte. Só que às vezes a gente resume de novo a salvação a essa ideia da justificação no sentido de que a lei moral que nós não conseguimos cumprir, Jesus cumpriu por nós. Então o novo Adão, que é Jesus, cumpriu
aquilo que nós não conseguiríamos cumprir, então por isso nós estamos justificados. Ou seja, nós caímos de novo na ideia individualista e egoísta do sacrifício de Jesus, tanto na visão platônica do céu que nós aguardamos, e também na questão do perdão alcançado que nos concede essa nova comunhão com Deus, através do sacrifício de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Com todos esses dois conceitos, a gente acaba pensando na ideia do Evangelho dentro de uma visão muito individualista. E isso não nos conduz a uma busca de vivência comunitária, onde nós de fato venhamos a viver em amor, em perdão, em relacionamentos profundos uns com os outros, porque a gente entendeu que é mais fácil pensar lá na eternidade do que pensar no aqui e agora. É mais fácil. É mais fácil de chegar em casa depois de um dia difícil, você deitar na cama e falar: Deus me perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém, do que você ir lá e perdoar o teu irmão que pecou contra você, ou que você pecou contra ele. É mais fácil, né? Mais fácil a gente pedir perdão no atacado e pecar no varejo, né? Você vai, é mais fácil, né? Está perdoado. E aqui o que Paulo vai dizer é da importância de buscarmos essa unidade, que essa justificação pela fé nos leva a essa ideia, né? a esse conceito de vivermos em Cristo Jesus nessa unidade. Para isso ele vai usar o exemplo de Abraão. Então quando ele cita Abraão, ele diz assim: olha, Deus fez uma promessa a Abraão, né? Deus fez uma aliança com Abraão. Versículo 15 vai dizer: ainda que uma aliança seja meramente humana, e ele começa a dar o exemplo da aliança. Então ele usa um exemplo humano. Olha, mesmo que tenha uma aliança entre homens, essa aliança ela é importante, ninguém revoga a aliança. Um testamento que é firmado entre duas pessoas, ou entre um grupo de pessoas, ele precisa ser cumprido, a lei está ali, a aliança está feita, né? Então se isso acontece entre homens, imagine quando Deus faz uma aliança com as pessoas, e Deus fez uma aliança com Abraão, e a aliança que Deus fez com Abraão, é a aliança de que ele teria uma grande família, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida dele, através da fé que Deus estava pondo no seu coração, e daquilo que Deus faria através dele. Quando Deus fala isso com Abraão, Deus faz uma promessa, Deus faz uma aliança. Depois de muitos anos, vem a lei não revoga a aliança feita com Abraão, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando surge a lei não é maior do que a promessa feita a Abraão. A lei, ela faz parte de um processo pedagógico. A lei é o aio, não é alho não, viu, que vocês usam no tempero, é o aio. Ou seja, a lei é o pedagogo, é aquele que conduz. O pedagogo era a função de um escravo que levava uma criança para ser ensinada, educada. Ele não era o educador em si, ele não era aquele que ficava o tempo todo lecionando a criança. O pedagogo, o aio, ele levava a criança pela mão para que ela não fugisse e também não tivesse nenhum perigo, até o local em que ela iria aprender, esperava ela aprender, pegava ela de volta e levava para casa. Ela fazia esse papel de condução. E Paulo vai dizer no texto como um todo que a lei é o aio, ou seja, a lei, ela nos conscientizou, ela nos conduziu, ela nos mostrou o caminho, ela nos mostrou aquilo que faz parte do que é correto, da ética, daquilo que Deus espera de nós, mesmo sabendo que nós mesmos não conseguiríamos fazê-lo. Esse é o papel da lei. Então Paulo vai dizendo: olha, mas Deus fez uma promessa primeiro a Abraão, dizendo que haveria descendentes, e o descendente é o próprio Cristo, é de Cristo que descende toda a família. E digo isto, versículo 17, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, ou seja, ele reforçando, depois de 430 anos que Deus fez a promessa a Abraão, veio a lei dada a Moisés, mas essa lei não anula o que Deus prometeu a Abraão. Então ele vai chegar à seguinte pergunta: então qual que é a razão de ser da lei? Aí ele falou: a lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, para que nós pudéssemos entender o que é certo e o que é errado, porque a lei, ela tem o seu papel, mas a lei, ela não consegue fazer o que se espera e o que Deus quer que nós tenhamos, que é ter vida, fazer a justiça, viver na verdade. Isso tudo, por mais que a lei mostre, ela não consegue produzir isso. A lei não produz. Resumindo a ideia de Paulo é isso: olha, a lei, ela está correta, isso é certo, mas ela não consegue produzir isso no coração humano, ela não transforma o coração humano. A lei está aí, mas ela não transforma.
Você saber que não pode, não significa que você não faça, né? É difícil. Você fica, até você fica, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso. Aí você vai lá e faz. Não devo falar isso, não devo falar isso, não devo, e fala. A consciência da lei, ela mostra isso, olha, você não deveria, mas lamentavelmente você faz. Por isso a promessa de Deus é maior, e o que Paulo vai dizer para nós é que em Cristo se cumpre a promessa de unidade de todos, transformando todos em uma só família. Versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Para todos aqueles que creem em Jesus, agora estes fazem parte de uma só família e vivem em unidade. E eu quero agora focar novamente nessa questão da unidade. Vivermos como uma só família. Vivermos uns com os outros, entendendo e partilhando da vida uns com os outros. Quando Paulo inicia o versículo 23, tem um dos versos aqui, que é um pouquinho mais adiante, que é o versículo de número 28, que ele vai dizer, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Alguns rabinos, nessa época, eles tinham uma oração de gratidão na concepção deles. Não sei se vocês lembram que há um texto nas Sagradas Escrituras em que um judeu, um fariseu, um judeu fariseu, ele vai orar e ele diz assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pobre pecador. Vocês conhecem essa oração, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, ele começa a se gabar das suas ações, dizendo assim, eu não sou como este. Havia uma oração feita por alguns rabinos, que eles diziam assim, obrigado, Senhor, porque eu sou judeu e não sou gentio. Obrigado porque eu sou liberto e não sou escravo. Obrigado porque eu nasci homem e não nasci mulher. Porque a concepção de ter uma vida abençoada por Deus para eles, era ter nascido na nação israelita, era ter nascido livre e ter escravos ao seu serviço ao invés de ser escravo dos outros, e ter nascido homem numa cultura onde de fato as mulheres tinham direitos cada vez menores, Então havia uma oração de gratidão, isso era público. E aí Paulo vem e diz assim, olha, mas em Cristo não existe nada disso. Em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo não há judeu e nem gentio. A bênção de Deus é para um e é para outro. Deus abençoa e cuida daquele que nasceu e que está vivendo uma situação de escravidão, e Deus cuida daquele que é liberto. Deus cuida do homem quanto cuida da mulher. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, quando Paulo entra nesses versículos, ele vai confrontar essa mentalidade que havia de separacionista, de achar, eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que o outro, eu tenho uma condição melhor, eu posso mais, e etc. Tudo aquilo que a gente sabe que divide. Lamentavelmente, são circunstâncias, situações que afastam as pessoas. E Paulo, então, vai dizer sobre a necessidade de unidade, e unidade em todos os aspectos. Então, nós precisamos, como comunidade, como irmãos e irmãs, entender que nós somos salvos em Cristo Jesus para vivermos em unidade. E a unidade, ela precisa ser buscada, a unidade precisa ser trabalhada, a unidade precisa ser construída. Nós não somos unidos por natureza. A natureza pecaminosa humana é de divisão. Você pode ver, é divisão. Você coloca duas pessoas juntas, já começa a dar encrenca. Começa a namorar, começa a conhecer, é uma beleza. Começa a ter um ano de namoro, já começa as encrencas. Casou, complicou mais ainda. Aí começa, que não sei o quê. Começa com coisas às vezes simples. Porque você deixa o tênis na porta da sala, porque você deixa a toalha molhada em cima da cama. Porque você aperta a pasta de dente não sei aonde. Aí é porque você implica com isso, porque você implica com aquilo. Aí vai gerando afastamento, desunião. É assim que vão acontecendo as coisas. A natureza humana, ela é mais tendenciosa a se afastar do que se aproximar. Não, você não pensa igual eu.
Ah, não, você é tradicional, eu sou pentecostal. Ah, você tem um espectro político, eu tenho outro espectro político. Ah, não, você pensa teologicamente desse jeito, eu penso teologicamente desse jeito. Isso começa em todos os tipos de relacionamentos, isso começa dentro de casa. E vai se estendendo a todos os ambientes que a gente vive. Aí você começa a não querer conversar com a sua esposa dentro de casa, começa a evitar o diálogo, os filhos vão se afastando dos pais, você vai evitando algumas pessoas, você vai se aproximando de outras, você vai criando seu grupo, você vai criando divisão. Isso aconteceu naquela época, isso acontece nessa época. A gente vai, não quero não. Não gosto muito. A conversa não me agrada. Vocês estão vendo, a gente vai se afastando. E isso acontece dentro da igreja de Cristo Jesus. Não é algo diferente do século I, que está presente também no século XXI, que é a divisão. Então a gente precisa construir a unidade. A gente precisa se dedicar a ela. A gente precisa se esforçar, buscar a direção do Espírito de Deus para viver em unidade. Não deixar que as nossas diferenças nos afastem. Não deixar que as nossas diferenças prejudiquem as nossas relações e a nossa convivência. Então a gente precisa viver e buscar essa unidade. É fácil? Pense comigo aqui, exercício reflexivo. Pense, quantas pessoas às quais você cortou vínculos por algum motivo que te desagradou? Assim, eu tinha um amigo, mas eu parei de conversar com esse amigo por causa disso. Eu tinha um irmão da igreja, a gente era muito amigo, mas a gente cortou o vínculo por causa disso. Eu convivia muito com tal pessoa, só que eu ia na igreja, o fulano vinha, mas eu sei que ele parou de vir por causa... Quantas coisas aconteceram nesses últimos anos que você consegue se lembrar que se deve a essa divisão dentro da própria igreja de Cristo, dentro do próprio corpo de Cristo? Banal, né? Tão fútil. É verdade. Tem situações que a gente nem lembra mais por que foi, né? Na época era tão... não vou. Aí de repente passa um tempo, você, nossa, nem lembra mais. E depois as barreiras já enraizou. As barreiras já foram levantadas, né? Já foram solidificadas. E aí parece que é uma dificuldade grande de reaproximar, né? Então a gente precisa pedir a Deus que nos conceda graça, direção e buscar essa unidade em Cristo, né? Buscar no Senhor que nos ajude a vivermos unidos. E como que nós podemos viver isso, né? Uma das coisas que nós precisamos é nos lembrar que somos uma só família. E isso a gente precisa ter em mente, somos uma só família. Somos um só povo. Somos lavados pelo sangue de Jesus para sermos família. Ao invés de ter essa visão platônica, como é que a gente vai ser? A gente quer ser família no céu, mas não quer ser família aqui na terra. Né? No céu tudo bem, né? No céu a gente vai ser família, mas aqui às vezes é mais difícil, né? Então a gente precisa buscar. E como vivermos isso, né? Uma das coisas é o diálogo, dialogar. Não sei quem aqui já assistiu, quando eu estava preparando a nossa mensagem da escola dominical, a nossa reflexão, eu me lembrei de uma série da Netflix que está fazendo muito sucesso, que é a Adolescência, né? Não sei quem assistiu a série, é uma série de 4 capítulos. Alguém assistiu? Levanta a mão, quem assistiu? 1, 2, 3, 4, 5. A maioria não assistiu, então não vou dar spoiler não. Mas assistam, é uma série que se tornou um caminho para debate, diálogos nesses últimos dias, porque essa série Adolescência, ela trabalha muito com esse afastamento que ocorreu de relacionamentos, na dificuldade de saber o que os nossos filhos fazem, como eles vivem, e ao mesmo tempo também das dificuldades nossas de expressão, de relação, de como nós nos comunicamos, de como nós vivemos e como as pessoas à nossa volta têm como exemplo o nosso comportamento. Então, é uma série muito provocante, é uma série muito forte no seu ensino, no despertar para a nossa reflexão. E tem muito a ver com o tema de hoje nessa busca da unidade,
Porque às vezes nós estamos dentro do mesmo ambiente, mas a gente não está unido. Não é pelo fato de estarmos dentro do mesmo espaço que significa que a gente está unido. Por isso que um casal pode estar dentro da mesma casa, mas estarem separados. Por isso os pais e os filhos podem estar dentro do mesmo ambiente, mas cada um viver a sua vida e não tem intimidade nenhuma entre pais e filhos. A gente pode estar dentro da mesma comunidade de fé, dentro do mesmo templo, mas a gente pode estar desunido. Não é porque estamos no mesmo lugar que faz de nós um povo. É estarmos unidos em Cristo e amando uns aos outros, servindo uns aos outros, que nos faz um povo unido. É estar atentos uns aos outros. Isso é unidade. Então é diferente. Porque a gente pensa, ó, somos uma igreja, vamos lá para o templo, todo mundo, domingo à noite, domingo de manhã, estamos todo mundo junto. Mas isso não é unidade. Isso é estar junto no mesmo lugar. A gente podia ir num teatro, assistir um teatro e ia estar todo mundo no mesmo lugar, não ia estar? Aí cada um tem uma percepção, uma perspectiva da peça apresentada, cada um sai, vai embora para sua casa, nunca mais se vê. Num show, a mesma coisa, a gente vai lá, assiste a apresentação de um cantor ou de uma banda, saiu todo mundo, foi para sua casa, acabou, estava todo mundo no mesmo lugar. No templo religioso pode acontecer a mesma coisa, pode estar todo mundo no mesmo lugar, só que a gente vai para casa, cada um vive sua vida, e domingo que vem a gente está de novo no templo religioso. Mas unidade é nós nos sentirmos parte uns dos outros e vivermos sempre pensando, ajudando, respeitando, dialogando uns com os outros. Então, um dos caminhos para buscar a unidade é o diálogo, é conversar. É conversar sobre assuntos triviais, é conversar sobre assuntos complexos, é conversar. E nessa conversa saber ouvir e saber falar. Isso traz unidade. Porque se só conversar e não saber ouvir também, porque tem gente que só gosta de falar, né? Não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus, né? Que tem gente que não sabe ouvir, sabe falar, né? Fala. Na hora que o outro vai falar, não deixa falar, fala de novo. Então é saber ouvir e é saber falar, porque também só ouvir não é suficiente. Você também precisa falar como você vê, como você entende, é o diálogo. E isso precisa acontecer dentro de casa, o diálogo dos pais com os filhos, do marido com a esposa, o diálogo do irmão com a irmã, porque senão nós vamos perdendo isso e quando a gente vê, as barreiras estão criadas, a gente nem sabe o motivo, mas é difícil rompê-las. Tem pais que não sabem como conversar com os filhos mais. Os filhos vão crescendo, o diálogo vai faltando, chega uma hora que parece que não tem o que dizer. Ou o marido e a esposa também, né? Então, se a gente vive isso com pessoas que a gente está convivendo diariamente, imagine uma comunidade, que a gente vê de vez em quando, né? A gente se encontra ali no supermercado correndo, né? Se encontra no meio da rua, opa, bom também, então vamos embora. A gente vai perdendo o relacionamento, a gente precisa buscar essa unidade. Então, construir unidade. A gente precisa ter essa visão de que as pessoas que estão conosco, fazem parte da nossa comunidade, estão alinhadas à mesma fé em Cristo, mesmo que haja diferenças. Unidade, buscarmos essa unidade. Que Deus nos ajude, pela graça dele, possamos buscar essa unidade para a vida da nossa família, da nossa comunidade cristã, né? Que nós possamos fortalecer isso, sermos unidos. Exatamente, né? Quando nós vivemos em unidade, de fato, a gente consegue ajudar uns aos outros, uns moldam os outros, porque todos nós precisamos ser moldados, né? Então, no relacionamento, a gente é trabalhado. Então, aquele que é impaciente tem que trabalhar a paciência. Aquele que é amargurado, que tudo fica chateado, tem que aprender a perdoar e ser mais aberto. Aquele que é mais egoísta, aprende a dividir mais. Então, na unidade, esse tipo de coisa vai acontecendo com a gente. Oi? Esse tipo de coisa vai acontecendo com a gente na unidade. A gente vai sendo moldado, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, né? A gente vai aprendendo a lidar com algumas coisas que a gente entende, não, eu penso assim, mas a minha irmã pensa diferente de mim. Por mim faria desse jeito, mas pelo meu irmão faremos de tal jeito, vamos encontrar um caminho juntos, né? Isso é unidade. Isso vai criando força, né? Força na convivência, até as nossas ações, elas se tornam mais efetivas quando há unidade. Esse é o conceito de sinergia, né? O conceito de sinergia é exatamente isso, né? Então, à medida que nós vamos nos unindo e nos tornando cada vez mais próximos e
ao ponto de chegarmos à unidade, cada um colaborar para um propósito específico, um propósito único, isso se torna mais forte, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. É melhor do que às vezes cada um ir para um canto. Você tem várias ações, mas você tem várias ações que às vezes não é suficiente, ou não é eficaz. Mas quanto mais unidos, mais eficaz a ação pode ser realizada, né? Então é buscar essa unidade, né? E que nós possamos buscar essa unidade como comunidade, né? Entender, viver uns com os outros, perdoar uns aos outros, ter paciência uns com os outros, longanimidade uns com os outros, ajudar aqueles que a gente pode ajudar no que seja, né? Seja numa questão familiar, numa questão econômica, seja numa questão emocional, que a gente possa criar essa unidade, né? Lutar por essa unidade em Cristo, né? Porque é algo que tem que ser construído mesmo, né? Como já falei, né? Não é algo natural, é mais fácil para a gente, cada um cuida da sua vida, né? Não é assim? A gente, nossa, estou corrido demais, deixa eu correr aqui, e a gente vai se isolando, né? Se isolando, a gente vai se fechando, e um dos perigos que nós temos hoje é de fato as mídias sociais, né? As mídias sociais é uma ferramenta, lógico que a gente sabe que tudo que é usado de uma maneira correta é excelente, é bom, mas nós temos nas mídias sociais hoje uma ferramenta de afastamento absurdo, né? Porque o que dá mais ibope na internet são os haters. O que é o hater? O hater é aquele que entra ali só para criticar, para perseguir, para ofender, para humilhar os outros, né? Isso para a gente está se tornando tão natural, né? Que às vezes são as pessoas que têm mais destaque, né? Os haters. Então olha como é que nós estamos mudando, como a fé cristã às vezes está se amoldando a cultura pós-moderna de que aquele que é o agressivo, que é o divisor, que é o mais o mais corajoso. É isso aí mesmo. Na frente do computador, que vai lá, fala o que quer, né? Pessoalmente não falaria. E até o interessante, uma vez eu ouvi uma fala, não lembro se era de um filósofo, que ele trabalhou com esse comportamento humano que a gente está vivendo hoje, porque com a vinda da internet, das mídias sociais, a gente está passando por uma mudança, uma nova era, né? A gente teve a era industrial, a gente teve eras, e a gente passou pela era da tecnologia, né? Que é uma nova era, uma nova forma de enxergar a vida, de viver a vida, né? A vida está mudando. E dentro dessa questão das mídias sociais, o que aconteceu? O comportamento humano. Quando você não tinha as mídias sociais, você convivia com as pessoas. Então, quando você ia dar uma opinião sobre algum assunto, você ia dar uma opinião olhando no olho, sentado na mesa, com seus amigos que estavam crescendo com você, com pessoas com as quais você se relacionava. Então, a sua opinião, por mais diferente que fosse, ela era humana, porque ela tratava-se de um relacionamento humano, tratava-se de uma convivência com alguém. Hoje, as pessoas falam sem relacionamentos. Então não importa se a fala da pessoa ali vai levar um jovem ao suicídio lá. Ela não está nem aí. Não sabe se uma mentira criada, se uma ofensa feita ali posta vai gerar num pai de família uma depressão profunda que vai inclusive levá-lo também ao suicídio. Não importa. Não importa se vai manchar a imagem de alguém, se vai chamar alguém de uma palavra ofensiva, se vai destruir a reputação, a imagem, não importa. Porque não é alguém que eu convivo. E se não é alguém que eu convivo, eu posso falar o que eu penso, ponto final. Cada um se vira. Então, assim, se a gente parar para refletir de maneira profunda na crueldade que é isso, a gente pensaria 2, 3 vezes antes de emitir opiniões, e às vezes assim, opiniões que a gente não está nem aí, né, para as consequências, né? Eu me lembro de alguns meses atrás que teve uma menina que cometeu suicídio numa cidade do interior de Minas, porque saiu um boato que ela estava tendo um caso, acho que era com o Luan Santana, algum famoso aí, e era uma mentira, inclusive, né? E foi de uma página de fofoca que saiu a conversa. E a menina já tinha depressão. E aí os fãs do cantor e fãs da esposa do cantor, porque o cantor era casado, começou a detonar a menina. E entrando, detonando. A menina não suportou a pressão e cometeu suicídio. Depois cometeu suicídio, foi para a justiça. Aí o cara que saiu com a notícia fez uma publicação dizendo que não tinha provas do que tinha acontecido, que ele ouviu falar, que não sei o quê, que pedia desculpa, que não sabia que isso ia chegar nesse ponto, etc. Né? Mas não tem mais volta. Não tem mais volta. Está feito. Então, olha como as coisas vão criando uma separação e uma divisão. Né? Isso vai gerando afastamentos. Né?
E isso está muito comum. Então, essa mudança hoje do comportamento humano está muito evidente, né, em todos os aspectos. A gente precisa tomar muito cuidado, porque isso gera desunião. Em vez de unir, afasta, né? Então, todos os aspectos. E a gente precisa buscar união, como igreja. Nossa, já está quase uma hora. Né? Então, acho que é isso. Nós vamos orar e pensar. Eu queria deixar um desafio para vocês, para a gente pensar como que nós, como igreja local, podemos buscar viver mais unidos uns com os outros e agir de maneira unida na sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Como nós podemos viver essa unidade, refletir essa unidade, usar a unidade para poder servir a comunidade na qual nós estamos inseridos de uma maneira efetiva, para que a sociedade veja na Igreja de Cristo um comportamento diferente daquele que é habitual, e que Deus possa assim nos ajudar a vivermos unidos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Te agradeço porque o Senhor nos concede a graça de estarmos unidos aqui, e que essa união em Cristo Jesus nos leve de fato a buscar essa unidade, que nos lembremos, como o apóstolo Paulo ensinou aqui no texto, que nós somos uma só família, não somos duas famílias, nós somos uma família que tem a sua descendência em Cristo, uma família que tem a sua genealogia desde Abraão, que foi chamado para que através dele, por meio de sua vida, por meio da aliança que o Senhor firmou com ele, pudesse todas as famílias da terra serem abençoadas. Agora, Deus, nós aqui, como igreja do Senhor, pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos buscar essa unidade, e que assim, ó Pai amado, nós vejamos os frutos de uma vida unida com o Senhor, e unida uns com os outros. Em Cristo Jesus nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, ó Pai.